Neste domingo celebramos o Dia do Catequista, nossos evangelizadores, discípulos missionários de Jesus. Um abraço e uma prece para todos eles. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Os discípulos comiam pão com as mãos impuras. O pão nos recorda a Eucaristia. Não precisa ser puro para comer este pão, mas receber a Eucaristia que nos faz puros. Jesus nos alerta para a vivência superficial da fé, uma religião preocupada com o exterior, com o legalismo, sem a profundidade do amor. O grupo dos fariseus e mestres da lei eram rigorosos na observância externa e rotulavam as pessoas entre puras e impuras. Os escribas, os teólogos de Israel, determinavam as leis, e os fariseus eram zelantes observadores. Mas o profeta Isaías criticava: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. São hipócritas. A palavra hipócrita vem do teatro grego, as máscaras. Hipócrita é mascarado. Sem caridade, sem a busca pela justiça, sem a generosidade, prontidão para colocar-se a serviço do próximo, a religião é falsa. O cristianismo é uma religião interior. Não se reduz às normas, às leis. Os discípulos de Jesus são pescadores, publicanos, homens e mulheres do meio do povo, que comem o pão com as mãos impuras. São criticados pelos fariseus, porque não observam todas as tradições, conforme encontramos, por exemplo, no livro do Levítico. Mas devemos fazer uma pergunta:
As leis e as tradições nos ajudam a amar a Deus e o próximo? No final do evangelho de hoje, Jesus acrescenta uma lista de 12 coisas negativas que saem do interior do coração humano. As más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultério, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Portanto, a impureza não procede de Deus, mas do interior da pessoa humana. Não somos perfeitos, mas com humildade e sem alarde buscamos a vivência do amor. E isso nos aproxima de Jesus, o Filho de Deus. Paz no coração. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E compartilhe os nossos vídeos.